Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente mergulha num conceito-chave, né, que está muito em discussão. Racismo estrutural. Vamos usar como base um material que explica as ideias do Silvio Almeida, sabe? A ideia é entender como o racismo vai além daquela ofensa direta e funciona mais como um sistema mesmo, que organiza a sociedade. E isso é super importante para quem está na educação, né? A nossa missão aqui é tentar ir além dessa visão mais comum. Ok, vamos desempacotar isso. O ponto de partida que o material traz já é forte. O racismo não seria assim um acidente de percurso, mas parte da normalidade. Como as coisas funcionam no Brasil, nas relações sociais, na economia, na política. A ideia central, então, do racismo estrutural é que ele meio que independe da intenção da pessoa. Foi construído, né, ao longo da história e hoje está na forma como tudo se organiza. Instituições, leis, economia. Exato. E o fascinante aqui, o que o material realmente ressalta, é como isso vira número, vira dado concreto, não é só uma sensação, entende? A gente vê, por exemplo, e os dados mostram isso consistentemente, né? População negra com taxas de mortalidade mais altas por causas que poderiam ser evitadas. Menor acesso a cargo bom, à liderança. Salário mais baixo, mesmo fazendo a mesma coisa. Mais exposição à violência policial, por exemplo. Isso não é acaso, né? É resultado de uma engrenagem histórica. Uhum, Tá nas regras do jogo, digamos assim. entendi. E o Silvio Almeida, nessa análise que a gente está vendo, ele diferencia umas formas de racismo, né? Que se conectam. Tem o individual, que é a ofensa mais óbvia, o preconceito da pessoa. Aí tem o institucional. Isso, o institucional, que são as práticas às vezes nem intencionais, sabe? De empresas, escolas, do governo, que acabam prejudicando um grupo racial específico, mesmo sem querer, explicitamente. E o estrutural seria a base de tudo isso, o pano de fundo. Perfeito. Pense no estrutural como o sistema operacional mesmo. É ele que permite, que normaliza os outros dois. O ato individual lá na ponta, a regra institucional, elas se alimentam, né? Não dá para separar totalmente. O estrutural é o que faz com que, sei lá, uma piada racista ainda passe batido para algumas pessoas, porque a estrutura maior já meio que naturalizou essas hierarquias raciais, sabe? Faz todo sentido. E aí, quando a gente traz isso para a escola, que o material foca bastante, aí a coisa fica bem interessante e preocupante também, como isso acontece na prática escolar. O texto fala do currículo, né? Muitas vezes ignora a história da África, a cultura afro-brasileira, foca muito na Europa. Sim, foca demais. E não só o currículo, pensa na falta de representatividade nos livros, nos professores, às vezes até expectativas diferentes que se criam sobre o potencial de alunos negros, mesmo que inconscientemente. O preconceito linguístico também, né, contra jeitos de falar que são associados a grupos negros ou periféricos. A escola, infelizmente, pode acabar, sim, reproduzindo essa estrutura. Pois é. Mas, e aqui está o ponto-chave que o material também traz, a educação é vista como, nossa, um caminho poderosíssimo para mudar isso. Uma educação antirracista de verdade. Que seria aquela que, primeiro, reconhece que o problema existe, né? Que valoriza a história e a cultura negra, indígena, que não só fala sobre diversidade, mas vive ela, e que forma os alunos para serem críticos dessa estrutura toda, para questionar. Entendi. E essa análise, ela não fica só no cultural ou social, né? O material vai fundo na economia. Diz que o racismo estrutural está ligado à própria formação econômica do Brasil. Escravidão como base disso tudo. Totalmente. A escravidão deixou um legado, assim, devastador. E o problema é que, depois da abolição, não veio um plano de inclusão de verdade, sabe? Não teve reforma agrária para essa população, não teve acesso fácil à educação de qualidade, ao trabalho digno. Foi uma liberdade muito precária, né? E essa exclusão lá do início, ela criou um ciclo de desvantagem que a gente vê o resultado até hoje. Se você olhar quem está na base da pirâmide social, quem são os mais pobres, os mais vulneráveis no Brasil, a maioria ainda é negra. Isso é o racismo estrutural na veia da economia. É um quadro bem complexo. E diante disso, de um problema tão enraizado,
O que o material aponta como caminho? O Silvio Almeida defende que o Estado tem que agir, é isso? Sim, a perspectiva que o material traz é essa. Se o problema é estrutural, o combate também tem que ser. Não adianta só focar no indivíduo. Precisa de política pública com o que ele chama de recorte racial. Recorte racial. É, políticas que considerem a raça para poder diminuir as desigualdades que a história criou. Os exemplos mais conhecidos são as cotas, né? Em universidades, concursos. Mas vai além. Investir mais em educação de qualidade justamente nas periferias, onde a população negra é a maioria. Formar professores para lidar com isso, para serem antirracistas. Rever o currículo. Tudo isso entra nesse pacote de ações do Estado. Ah, entendi. Então, a ideia não é só aquela coisa de, somos todos iguais e pronto. É preciso reconhecer que existe uma desigualdade histórica e agir especificamente para tentar corrigir isso. Exatamente, é ver as ações afirmativas, tipo as cotas, não como um favor ou um privilégio, mas como justiça mesmo. É tentar nivelar um pouco um jogo que começou totalmente desigual por causa dessa estrutura racista que o próprio Estado ajudou a construir e manter. Porque tratar quem está em desvantagem histórica como se tivesse as mesmas condições, na prática, só mantém a desigualdade, né? Perfeito. Então tá, vamos amarrar aqui o nosso deep dive de hoje. Racismo estrutural é um sistema, vem da história, tá em tudo. Instituições, economia, relações. E ele não depende só da intenção da pessoa, né? Ele se conecta com o racismo individual e o institucional, mas é a base. A escola pode tanto reforçar isso quanto ser um lugar de combate. E as ações afirmativas entram como ferramentas para buscar uma igualdade mais real, olhando para essa história. Isso. E talvez uma reflexão final para a gente levar, sabe? Entender o racismo estrutural convida a gente a olhar menos para a intenção, mas eu não sou racista, e mais para o resultado. O sistema está produzindo desigualdade racial, sim. Então ele precisa ser mudado. E para quem está na educação, ou em qualquer área, na verdade, fica a pergunta, né? Como é que essas estruturas aparecem no meu trabalho, no meu dia a dia, onde eu vejo isso? E principalmente, o que eu posso fazer no meu canto e junto com outros para desafiar isso, para construir algo mais justo? É uma pergunta que fica.